Saravá, corrente dos pretos velhos. Adorei as almas. Vovó não quer casca de coco no terreiro. Vovó não quer casca de coco no terreiro. Pra não lembrar do tempo do cativeiro. Pra não lembrar do tempo do cativeiro. Vovó não quer casca de coco no terreiro. Vovó não quer casca de coco no terreiro. Pra não lembrar do tempo do cativeiro. Pra não lembrar do tempo do cativeiro. Saravá os pretos velhos. Adorei as almas. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no Papo Entre Filhos, aqui na rua Joaquim Marra 797, tenda Ogum Beiramar, Pai João de Mina. Eu sou o Celso. Eu sou o Pablo Araújo. E aqui atrás da câmera sou o Sandro. E nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre a Gênese Divina, que a gente começou a bater um papo na semana passada, né? A Gênese Divina, a criação do mundo, a criação dos seres na visão umbandista, que foi aberta para nós pelo saudoso mestre Rubens Saraceni, que trouxe isso para nós a partir das revelações que recebeu dos guias dele, e a gente quer compartilhar isso também, difundir, né, para que todos saibam que a Umbanda também tem a sua visão da criação do mundo. Né? Isso mesmo. Trouxe para a Umbanda, né? A Umbanda tem muito conhecimento escrito por aqueles que dedicou a sua vida, né? A Umbanda tem muito escritor bom, dedicou a sua vida a disseminar o conhecimento. Mas a Gênese é um legado mesmo do nosso grande mestre, nosso pai Rubens Saraceni, né? A Umbanda passou a ter uma visão de Gênese a partir das obras que ele psicografou através dos seus mestres de luz, que trouxeram esse conhecimento de um plano superior, né? E nós vamos discorrer dela sem fugir. Ah, mas é difícil. Não é difícil não, é fácil. Com os exemplos fica fácil. Depois vamos indicar os livros que falam sobre a gênese da criação, a gênese dos seres, né? Mas nós vamos desbravar aqui, né? É isso aí, vamos navegar um pouco. Legal. A gente vai falar sobre o começo de tudo, né? Então vamos começar, Vamos. né? E no bloco anterior, né, no programa anterior, vocês falaram bastante, deram muitos exemplos sobre as lendas, né? Circularam bastante sobre as lendas, mas queria começar esse bloco novo com vocês explicando como tudo começou. Tudo começou, também uma coisa que a gente citou no programa passado, né? A nossa semelhança e imagem com Deus, diferente do que muitas vezes se possa acreditar, né? Aquela coisa, então nós somos fisicamente imagem e semelhança de Deus. A gente entende que não é bem por aí, né? Então tudo começou como tudo começa para nós também, na intenção. Antes do tudo, o que existe é nada. E aí vem a intenção de desse nada ter alguma coisa. Então tudo começou na intenção, que é regida pelo nosso pai Xumirim, né? É isso mesmo. Como o Sandro falou no bloco anterior, ficamos analisando, falando sobre as lendas, que são a matéria-prima de todas as religiões para explicar Deus e a sua criação do mundo e dos seres. Para também, né, Celso, dizer que em todas as religiões que a gente passa, a história começa do mesmo jeito, do nada e de um vazio que é escuro. Então a gente não vê diferença, na verdade, em religião. Eu canso de falar isso. A nossa ignorância, a nossa intolerância é que vê um livro sagrado de um outro irmão como um livro sem valor. Só o nosso tem valor. Não os umbandistas não, né? Nas outras religiões. E a gente fala sobre todas elas para o substrato de todas elas desagam em uma única fonte. São regiões diferentes uma das outras. A África, regiões que nem se conhecia, que foram inspiradas e falam a mesma coisa. Então, o interessante da história, da lenda é isso, né?
em regiões, não tinha internet, não tinha avião, não tinha nada. Exatamente. E uma lenda propagada numa região completamente desconhecida por um povo de outra, elas se chocam e não se contradiz, ela se iguala. E complementando um pouquinho o que você está falando, além de não ter internet, não ter... mesmo a comunicação verbal era complicada, porque mesmo povos que moravam próximos falavam dialetos diferentes. Sim. Então mesmo a comunicação verbal era complicada, né? E mesmo assim tem essas similaridades, essas semelhanças entre as lendas, entre as visualizações, os modos de criação que cada povo acaba enxergando. É isso mesmo. E aí o primeiro vídeo do bloco anterior falou sobre isso. Agora a gente vai mergulhar de cabeça, porque a piscina é funda, não tem perigo de bater a cabeça lá no fundo, e a gente vai discorrer um pouco sobre a Gênesis. Como o Celso falou, se tudo está em Deus, fora de Deus nada existia. O começo é isso, né? Havia o plano das ideias, o tão citado plano das ideias de Platão, o mundo das ideias. E tudo começa com um pensamento de Deus, que assim que ele pensa, ele cria algo e gera algo. O plano divino interno de Deus é um plano puramente mental, né? E depois que ele pensa algo, ele idealiza algo, surge a segunda manifestação dele, que é as intenções, nosso chumirim aí, as intenções, para que aquelas ideias que foram pensadas por eles fossem projetadas numa intenção de se realizar, né? E depois vem a terceira parte, que é a da gestação, da criação, e depois a quarta parte, que é da natividade da geração, O parto, né? o parto das ideias. Aí Sócrates, né? Interessante. Ah, tá confuso. Não, olha o exemplo que a gente usa. Eu sou um escritor, não sou, mas digamos que eu seja um escritor. Eu quero escrever um livro. Tudo começa na minha ideia de livro, na minha ideologia de um livro, uma ideologia que está na minha mente que eu quero transcrever para um papel. Primeira vontade criadora. Por isso, como o Celso falou, somos feitos à imagem e semelhança de Deus por esse recurso racional. Não que a gente é Deus, mas trazemos esse recurso do Pai em nós, recurso limitado, não como dele que é onipotente. Quero escrever um livro, pensei, tive uma ideologia do que eu ia escrever e está aqui no plano das ideias. E quando está no plano das ideias, eu posso falar, não quero mais escrever, eu posso recolher esse pensamento, essa ideologia, eu posso mudar ela, está aqui. Só que quando eu tenho ela bem embasada, essa ideologia, ela se concentra no plano das intenções, porque eu já manifesto uma intenção de realizar esse livro. Já está se direcionando. Já está se direcionando. Aquela ideia que era vaga, ela já está tomando forma nas intenções. Aí eu vou ter a intenção de fazer ou não, né? Agora a ideia permanece aqui, a intenção de fazer ou não. Então beleza, eu estou convicto do que eu penso. Então eu vou escrever esse livro mesmo. Segunda estágio, das intenções. Sai da ideia às intenções. E o terceiro é a criatividade, ou um plano de criação. Já começo a rascunhar algumas palavras, faço algum rabisco. Se é um livro de poesia, coloco lá uma palavra, o A combinando com ABC, né? A poesia assim, A, B, C, A, ou A, B, A, B. E vou construindo aquilo num papel. Plano de criação, vou criando. Ainda não foi gerado, é um rabisco. Ora eu amasso, jogo fora, eu vou melhorando aquilo, tá? Quando aquilo está tudo bem feitinho, eu mando para a editora. Os caras leem, falam, pô, show de bola, vamos publicar. Aí a natividade, gerei. E por que eu gerei? Porque aquilo que era exclusivamente meu, ao ser publicado, ele já vai com direitos autorais, ele já vai com autoria, que é a minha, e ele vai servir o todo, porque aí já não se torna algo meu, já se torna algo público. É por isso que a gente fala que publicou, né? É por isso que quando a mãe está grávida, ela fala, o filho é meu. Quando saiu do ventre, é da vida, deu à luz. Deu à luz. Então o que parece num primeiro olhar complicado não é.
Imagina que o plano divino é como se Deus quisesse escrever um livro. Pensa, tem a intenção, faz um plano criativo, um plano de criação, faz alguns rascunhos, depois que aquilo está perfeito, manda para a editora. Validou, que são as matrizes geradoras, validou, isso vem para a criação para servir a criação. Então aí a gente consegue entender um assunto que é abstrato, porque o plano mental é abstrato. A gente começa a compreender isso. Aí a gente passa da primeira fase, Deus, inspiração, e Deus, agora geração. E aí quando Deus gera, aí sim, Ele gera o primeiro estado da criação, o primeiro princípio da criação, que aí é o vazio. Certo, Sansão? Certíssimo. Porque para que possa haver alguma coisa, é preciso que essa coisa possa ser comportada em algum lugar. Como a gente falou no começo, no princípio tudo era Deus. Fora de Deus nem o nada existia, né? Então, para que pudesse haver algo fora de Deus que comportasse, que contivesse a criação, foi gerado então o plano do vazio. E o princípio do vazio, qual que é um princípio de algo vazio? Algo que não foi preenchido por nada. Ele é como se fosse uma base da criação. Se fôssemos falar, ele seria essa energia escura do cemitério, que é isso? Do universo. Essa energia escura. Você já está pensando no regente do vazio. A energia escura do universo, onde os planetas, tem milhares de planetas, constelações, mas a energia escura está envolvendo a tudo e a todos, né? No universo. Então, o vazio é esse princípio que é a base. Se existe um vazio tal como um copo, ele deve ser preenchido por algo. Se Deus gerou primeiro o princípio do vazio, o que é um princípio? A divindade é princípio. Ele é um princípio, não é nem masculino, nem feminino, não é nem homem, nem mulher, nem dia, ele é um princípio que se autorrealiza na criação. Princípio do vazio. Qual a função do vazio? Acolher algo em si. Acho que talvez a gente possa entender, Pablo, o princípio como sendo sempre algo que dá sustentação, né? Isso mesmo. É isso mesmo. E aí depois que gerou o princípio, a divindade princípio de Deus, que é indissociável de Deus, ele gera o seu regente. Quem é o regente do vazio? Exu. Para explicar, mas está complicado. Não está. Chama Exu Mirim que nós descomplica. O que não está complicado, porque imagine, vamos dar outro exemplo disso. A Constituição Federal como princípio, ela não é masculina nem feminina, ela é um poder em si. Então isso quer dizer princípio. Então Deus gerou a Constituição Federal, que é um princípio, está em tudo e em todos, e gerou o seu representante, ou os seus representantes, não é isso, Celso? Isso. Aí gerou toda as castas de juízes, não é isso? Isso, aí legislativos, delegados, aqueles que manifestam a Constituição e que executam a lei, assim, que zelam pela Constituição. Então, Exu é um ser divino, e a divindade mistério do vazio, ela é indissociada de Deus, ela é um princípio. Então Deus primeiro gera o princípio vazio, Constituição Federal, depois gera o representante, ser divino, Exu. Não é isso? É isso. Da mesma forma, né, como quando, voltando só um degrauzinho, quando você falou da criatividade, né? A criatividade em si também é um princípio, e ela também vai ter o seu regente, né? Que é a nossa mãe Iemanjá, né, do trono da vida. Isso mesmo. E então vem o princípio da criatividade. Isso é uma coisa indissociada de Deus, como todos os outros princípios divinos, e vem então um regente para esse princípio. É isso mesmo. E o interessante é que o princípio da criatividade, ela não está fora. O
vazio está. Exato. O princípio da intenção, ela não está fora, está no plano mental. Por isso que eu voltei esse degrauzinho, né? Para a gente voltar ainda. Lá dentro estava a intenção, a criatividade, depois veio, né, o parto, veio a geração. Isso mesmo, a geração. Aí é que começou trouxe a aparecer as coisas. Que aí começa o plano físico, material, né? Que aí começa a construção do universo, nas lendas, na Gênesis, como Deus passa a criar as coisas. Se é a Gênese judaico-cristã, Deus idealizou que era luz e viu que luz era bom para o homem, aí ele gerou. Tudo parte de um pensamento, depois parte de uma ação de Deus, que é o verbo, que aí sim é algo gerado. Tudo parte de uma inspiração para depois de uma respiração, que é o ato gerador. E aí gerou o vazio. Gerando o vazio, gerou o seu representante, que é Exu, seu manifestador das qualidades, atributos e atribuições do vazio, que é recolher tudo que se negativou, está ausente de Deus, para dentro dele. Após gerando um vazio, gerou-se o espaço. Vazio é algo que aguarda outro algo para ser preenchido, e o espaço interiorizou o vazio só vem se expandindo. E quem que é o regente, o ser divino, o manifestador do espaço? Oxalá. Oxalá. Vamos imaginar o seguinte: no vazio, tudo tende a se esvaziar. Então Deus gerou um princípio e um plano em que os seres, as criaturas, os objetos pudessem se sustentar. O vazio acolhe o espaço, e dentro do espaço a criação se sustenta. É isso, por isso que todo templo religioso, templo umbandista, ele simboliza a casa de Oxalá, onde todos os orixás, que são princípios que foram gerados após o espaço, Oxalá, aí gerou-se o princípio movimentador, gerou a divindade Yansan, depois gerou o princípio ordenador, e com ele veio o ser divino Ogum, gerou-se o princípio, a divindade do conhecimento, e foi gerado o princípio do conhecimento e gerou o ser divino Oxóssi, e aí gerou-se o princípio do tempo, e aí gerou o ser divino, que é a sagrada Mãe Logunã, não é isso, Celso? E aí dentro do espaço, por isso que o templo de Umbanda, o templo religioso, ou nas lendas africanas mesmo, do candomblé, Oxalá é o dono do templo. Oxalá é o senhor da reunião, onde tudo se congrega em torno dele. Os orixás, onde os orixás se manifestam dentro desse espaço. E Exu está onde? No vazio. Ele está fora. Por isso que ele é saudado como um guardião. Ele é o vazio que ampara todo esse espaço, né? Eu brinco, a gente brinca e fala que Exu é o reciclador. O que o reciclador faz? Tudo aquilo que nos serve mais para nós, ou seja, que está ausente de Deus, é esgotado, esvaziado por Exu, é melhorado e volta para a criação. Esse caderno velho, já foi todo escrito, recicla, ele volta em forma de papel novo para ser escrito de novo. Então Exu é essa qualidade de Deus que atua de fora para dentro. Se nós estamos gerando virtudes, somos amparados por Exu, estamos sendo uma expressão viva dos orixás, que rege a parte interna de Deus. Se começamos a gerar ausência, somos recolhidos pela divindade Exu, esgotados do seu negativismo, devolvido, após ser esgotado, novamente para o plano interno da criação. E aí, embora a gente já tenha feito o programa falando de Exu, vejam aí a importância de Exu já na criação, né? Ele é que é o regente do plano em que o espaço, em que toda a criação está. Então ele rege esse plano, e não apenas rege, como o Pablo traçou esse paralelo muito bem, ele também recicla, quer dizer, aquilo que está perturbando o que está dentro do espaço é retirado do espaço e não é simplesmente abandonado. Eu falei agora há pouco, vai para o espaço de Exu, vai para o vazio de Exu, né? Vai para o plano regido por
por Exu, para que lá ele seja tratado dentro da lei, né? Para que possa voltar para o espaço. Sim, porque tudo que Deus gera é virtuoso, né? Como a gente cansa de falar, o amor é virtude, e o ódio, quem gera? Se não foi criado por Deus, quem gera somos nós, como estamos ausentes de Deus. E Exu, Pombagira, Exuim, lida com essas ausências. Como um verdadeiro reciclador, pega, recicla o que estava sem serventia dentro de casa, o lixo, né? Que somos nós ausentes, depois dá uma forma nova, boa, e coloca de novo a serviço da criação. É isso, e por isso que Exu é a base, que é o vazio, que é a base onde tudo foi criado. Por isso que você encontra Exu para tudo quanto é orixá. Exu de Oxalá, Exu de Oxóssi, Exu de Xangô. Mas você não encontra Xangô de Exu, Oxalá de Exu. Não, porque ele está em tudo, em todos esses mistérios, tá? O Sandro está muito quieto hoje, não está querendo fazer pergunta. Pois é. Então, deixa eu ver se eu entendi o que vocês disseram. Então, o mundo só passou a existir a partir, então, da criação dos orixás, é isso? A partir da criação e do trabalho, da ação deles para a criação de tudo aquilo que é a criação. É isso, é a partir da representação. Para trás de Oxalá, para trás de Exu, por exemplo, você fala em Exu, você fala em vazio, é abstrato. Para trás é as ideias. O mundo, como a gente conhece, só passa a existir a partir de uma representação. Como tudo que é, como tudo que é a vida. Você só é representado como pai se você tiver um filho. Se você não tiver um filho, você não tem esse nome de pai. Exatamente. Então as coisas passam a existir a partir da representação. E quem representa a criação na nossa cultura, né, na Umbanda, quanto visão, são os orixás. Eles são os criadores do mundo. É mais ou menos se você pegar a imagem do Congá, você tem Oxalá, certo, seu São? Se você põe, a gente sabe, a gente poder pôr um cristal, Oxalá é simbolizado pelo cristal, translúcido, a fé. Mas a pessoa que vem na assistência, em vez de você tira a imagem de Oxalá, por exemplo, e põe um cristal branco, ela não se identifica com aquilo. Agora você põe o Mestre Jesus de braço aberto, ela já começa a verificar a sua religião como acolhedora. Então, os orixás simbolizam isso. A criação começa a existir como vida quando eles passam a representar. Um altar. Você vai em um templo de Umbanda, ele só tem a característica de um templo se ele tiver um altar. Porque senão ele perde a característica dele, ou uma representação. Então, para nós, na matéria, na criação da matéria, no mundo manifestado, ele passa a existir a partir das representações. E a mãe Ansan representa os movimentos. Se eu falei para você, olha, você vai incorporar um movimento, você não consegue incorporar um movimento. O que é movimento? Ele é um princípio, você não tem noção. Você vai incorporar a mãe Ansan. Ah, sim, a representante do movimento. Então o mundo é criado a partir da representação. É a partir daqui que a gente começa a entender o que é vida, né? É mais ou menos o exemplo do pai. Você é pai depois que você nasce o seu filho. Aí você representa o nome pai. Enquanto isso, não. Não é mais ou menos isso, Celso? É mais ou menos isso. E pegando um exemplo que você gosta de citar, né, de nós termos representantes dentro da política e tal, é como se a gente tendo, de repente, aí a Constituição Federal que dita os princípios daquilo que a nação deve seguir, mas aí você tem para cada estado a lei orgânica, para cada município a lei orgânica do município que tem que estar amparadas na Constituição, mas você tem essa lei orgânica e tem lá representantes que elaboram essas leis, que fiscalizam o cumprimento dessas leis e você vê a ação disso a partir do momento que as pessoas têm que seguir aquelas leis e também no momento em que elas transgridem e um representante dessa lei, desse poder, entra em ação para dar a punição, a pena e a punição daquele que transgrediu. Isso, vamos comparar isso à ação do orixá, quer dizer, a lei já estava lá,
ela só se configura, você só percebe a ação dela no momento em que ela é aplicada. Você vê Ogum descendo a espada. A verdade é essa. É isso aí. A lei, ela é abstrata, é uma lei, a lei da ação e reação. Incorpora a expansão. Não sei incorporar a expansão. Incorpora o Cabo Oxóssi. Pô, aí sim, tá na minha praia um representante. Então você fala, a lei da ação e reação, tudo que você fizer tá, a lei da ação e reação é um princípio, ela não tem um gênero, um sexo, ela é um princípio que está em tudo e em todos. Quem representa ela? Ogum. E quando você sabe que o Ogum está presente? Quando ele desce a espada em você. O mundo foi criado a partir da ação, dos orixás, né? Deixou de ser princípio, passa a ter um representante, isso é ação. E aí a criação começa em todo o mundo manifestado, em todo o mundo manifestado. O Criador se manifesta através dos seus representantes. É isso. O Criador é algo não palpável, é um princípio. Ele se manifesta onde? Através dos seus representantes. Então, quando o Celso ele faz algo bom, virtuoso para alguém, ele é um representante das virtudes de Deus. O Criador se manifesta através dele. Por que tem um filho de Ogum? Quem é você? Eu sou o Celso de Ogum. Por que ele traz o nome Celso de Ogum? Porque ele traz qualidades virtuosas do Pai Ogum. E ali ele é uma extensão da bondade e misericórdia do Pai Ogum. Mas a criação do ser não teve a participação de todos os orixás, então ele traz com maior volume as características virtuosas do caso citado de Ogum, mas isso não significa que ele não traga virtudes de Yansan, que é o princípio movimentador e na qualidade de Mãe Yansan. Ele traz uma essência que não muda, que é Ogum, mas através dessa essência de Ogum, tudo se manifesta. É como quem é regente dos líquidos que nós estávamos falando, Iemanjá. Mas você tem a água ferruginosa que tem a participação de Ogum. Você tem a água mineral que é de Oxum e assim sucessivamente. Numa planta, se você pegar uma rosa, você tem a qualidade da rosa, pertence ao Oxum, todas as rosas. Mas o pólen pertence a um orixá, a raiz pertence a outro, a semente pertence a outro. É a contribuição dos orixás no mistério maior da Mãe Oxum. Ela é vertical, regente. Os orixás vêm contribuindo com o seu mistério. A gente pode trazer isso também um pouco para o campo da genética, né? Nós trazemos em nós características, a gente associa de imediato a pai e mãe, mas a gente traz características até a terceira ou quarta gerações anteriores. Dentro disso tudo, tem alguma característica em nós que faz com que as pessoas que nos olhem nos identifiquem como sendo mais parecidos com o pai, com a mãe, com a avó, com o avô, mas nós trazemos características de todos eles. Assim acontece na criação também. Quer dizer, um filho de Ogum, ele traz em si características marcantes que permitem que ele seja identificado como filho de Ogum, mas ele não existe só com os fatores de Ogum, ele precisa dos fatores dos outros orixás também para se sustentar enquanto ser. Tá. Perfeito. E aí saem os orixás intermediários. Que aí, se Ogum tem uma essência, Ogum, na vibração da geração do mar, você tem lá o Ogum, 7 ondas. Na vibração do Pai Oxóssi, você tem o Ogum, rompe-matas. Você tem um Ogum original. E onde ele passa, o Celso, por exemplo, o meu exemplo, eu sou filho de Ogum. Tá. Qualidade ordenadora, mas em qual função de Ogum? No conhecimento, na vida, na criatividade, na religião. Na religião, então você tem Ogum, você é filho de Ogum lá, 7 lanças que intermediaram para Oxalá, e assim sucessivamente, como o Celso falou. Estou com o Nelson na cabeça, como o Celso falou. Você tem um representante, o pai e a mãe, ele é parecido, é o DNA do pai e da mãe, mas você traz toda uma ancestralidade por trás. Você tem uma característica marcante. É como a medicina. Todos não curam? Curam, mas você tem um cardiologista, é o médico de Oxum. Você tem o dermatologista, que já é de Omolu, simbolicamente falando. O exemplo do seu estudo da genética é perfeito, é isso. Tá, mas e todos sendo
uma exteriorização de Deus. Sim. Né? Ele é a fonte. Ele é a fonte de tudo. Mas me pareceu que a gente está falando muito de uma coisa muito particular, falando aqui, planeta Terra. Mas eles participaram da criação de todo o universo, ou eu estou errado? Perfeito. Tá certo. Então, se eles participaram da criação de todo o universo, como que é essa participação? Então, quem criou os planetas? Quem criou... Ferrar nós. Mas tem Porque eu Para preciso... ser divindade, na verdade, você tem que ter esse atributo. Por exemplo, assim, quem criou o planeta Vênus? Não, a gente não caminha por aí, mas quem criou o princípio que dá movimento aos planetas que tem que girar em torno do Sol? Esse princípio é regido pela Manhã Sã. Se a gente voltar lá pro Big Bang, expansão, depois a distribuição de cada corpo celestial, tudo isso aí, expansão com o movimento físico, quer dizer, expansão, Paioxóssi, e o fato de ter esse movimento físico, Manhã Sã, e disso ter uma ordem, Paiogum, todos participam. Eles estão lá. O Sol ele nem é muito quente e nem é pouco quente. Ele tem um calor necessário para amparar a vida. O fator graduador de Xangô, equilíbrio. Nem a mais, nem a menos. Falando do Sol, é um astro rei. Falando de nós, eu tenho uma temperatura do corpo que ela tem que estar entre 36 ponto alguma coisa. Graduada, equilibrada. Se tiver menos que isso ou mais, causa a morte. Os orixás, Pai Xangô, o fator A, o axé dele, graduador, equilibrador, está tanto no Sol quanto em nós. Essa é a participação. A gente não... então quem gerou o planeta Plutão? Não sei, mas quem gerou o movimento dele é Yansan. Quem gerou a expansão, como o Sasson falou, Oxóssi. E ali... E do mesmo modo, a gente também não falou quem criou o planeta Terra. Percebe? A gente não falou quem criou o planeta Terra, então não tem muito sentido a gente falar quem criou Vênus, quem criou Plutão. Mas nós estamos falando em quem criou o universo. E dentro desse universo está a Terra. Mas não está intrínseco entender que tem a participação de todos os sagrados orixás. Sim, então, mas não só na criação do nosso planeta, mas do universo como um todo, porque independente se tem vida ou não em determinados planetas, não significa que eles não façam parte de uma coisa maior e mais importante, talvez para amparar a vida que nós temos aqui. Com certeza. E é complexo porque assim, quem que é o universo aqui? Aqui a gente tem água em abundância. Por exemplo, lá em Vênus não existe. Tem um planeta que é só gás, né? Saturno. Que é só gás. Você tem a contribuição do orixá elemental nos elementos e os orixás enquanto princípio. O princípio movimentador gerado por Yansan está em todos os universos, por todo esse movimento, até no átomo. Agora o princípio enquanto água, que é a fonte de vida nossa aqui, enquanto elemento não existe em outros planetas, por exemplo. Então lá naquele planeta especificamente, é por isso que, por analogia, você fala Plutão pertence ao Molu, a Terra pertence ao Oxalá, né, simbolicamente, porque o Oxalá ele rege as 7 linhas, ele é cétuplo, tudo cabe em Oxalá, e aqui é abundante, você tem água, fogo, tudo convivendo no mesmo campo. O planeta Marte é de Ogum, porque lá é fogo puro. Simbolicamente, você tem um elemento a mais do orixá, mas aí orixá elemental e orixá enquanto princípio. Orixá elemental e Yansan é ar. Enquanto princípio, ela está em tudo e em todos, porque o movimento está em tudo e em todos. Enquanto ar, ela pode inexistir em um planeta e pode existir aqui. Até porque em outros planetas, nesses outros planetas, podem existir formas, vamos dizer formas de vida, mas podem existir seres que sejam de constituição diferentes da nossa e que, portanto, não necessitem dos mesmos elementos para a sua subsistência.
Por exemplo, nós necessitamos da água, necessitamos do oxigênio, mas um ser espiritual, um guia espiritual, por exemplo, a gente fala tanto, né? A gente acende a vela, não é para o guia, ele vai usar aquilo para nós. A gente usa uma bebida, não é o guia que usa, o guia vai usar aquilo para nós, porque para ele aquilo não é necessário. Então, de repente, num planeta que não tem água, não quer dizer que não tenha existência lá. Existe, mas de um modo diferente da nossa existência. Você tem bactérias que vivem sem ar. Legal. Você tem... cara, isso quanto mais porta a gente abre, mais porta a gente entra. E o interessante é isso. O Umbanda é uma religião de mistérios. E isso que é satisfatório para nós, né? Não, legal. Isso eu acho que ficou muito claro, ficou muito bem explicado, né? E olha que eu joguei vocês numa situação bem complicada, mas eu acho que foi muito bem explicado. Vamos voltar, Pablo, para uma coisa que você falou, né? Eu acho que merecia um pouquinho mais de explicação sobre o processo mesmo de criação, da parte de externar Deus, né? Enquanto qualidade. Vocês explicaram que Exu simboliza o vazio, então ele é o orixá regente do vazio, ele é o nome representante do estado vazio. Ele é um ser divino. Legal. E o vazio é um estado em princípio. Oxalá é o representante do espaço. Onde tudo foi criado. Onde tudo foi criado, legal. Todos os demais orixás, então, estão dentro de Oxalá? Exatamente. Ele é o espaço que se abre e para que toda a criação tenha início, na verdade, em Oxalá, que é o espaço. Por isso que na mitologia iorubá, nas lendas, ele é o babá modelador. Ele traz o axé modelador, é ele que modela tudo. Na criação, nas lendas da criação, ele traz o modelo humano, é ele que criou o ser humano do barro, é ele que dá modelo às coisas. E tudo acontece dentro do espaço de Oxalá. As lendas falam que Oxalá pediu uma reunião. Os orixás vão até o campo de força de Oxalá. Por quê? Porque ele é o espaço onde tudo tem que ser criado. Por exemplo, o Exu é um vazio, onde cabe tudo. Mas se tudo fosse colocado diretamente no vazio, ia esvaziar-se. Não tem sentido. É como mais ou menos, eu tenho um terreno vazio e eu ia dormir nesse terreno. Ele não foi constituído como uma casa, como um lar. Ele é um vazio. Ele só passa a ter existência quando eu construo uma casa lá. Por isso que as divindades representantes do lar estão todas ligadas à fé, não é isso, Sansão? É isso mesmo. Foi muito bacana que o Pablo citou um livro, Celso, e eu queria que você falasse sobre isso. Ele citou o livro Lendas da Criação, do pai Rubens Saraceni, que é um livro fantástico. E ele descreve diversas lendas, e várias dessas lendas simbolizam a mesma situação, mas por olhares diferentes. E são lendas, na grande maioria, de origem iorubá, né? Para que então explicar de tantas maneiras, né, uma mesma situação? E se ele está utilizando as lendas iorubás para explicar a criação, por que então, de novo, vou falar, por que a necessidade de uma gênese umbandista, se até pai Rubens Saraceni utiliza as lendas iorubás? Ele usa isso, ele traz isso como referência. Mas vamos pensar no seguinte, que como o Pablo também muitas vezes fala, a gente está no século XXI e a Umbanda é uma religião nova e que ela vem, entre outras coisas, ela vem trazendo para nós a visão dentro do conhecimento que a gente tem hoje, em todos os aspectos. Deixa eu pegar um exemplo aqui, uma coisa palpável, né, Sandrão? Quando o seu filho de 5, 6 anos de idade escuta a palavra sexo e pergunta para você, papai, o que é sexo? Você explica para ele de um jeito. Quando ele tiver 15 anos, você vai explicar para ele de outro jeito. E quando ele tiver 20, ele vai entender, sabe-se lá como.
mas é o mesmo sexo, né? Então, em determinadas épocas, em determinados povos, ou para determinados povos, você abre isso de um modo que sirva para aquele povo entender. Tem um exemplo que o Pablo muitas vezes cita, né, sobre os povos em que a poligamia era uma coisa comum, e aí em algumas lendas se fala que tinha esse oba-oba de sexo e tal. Na verdade é porque para esses povos ficava fácil falar assim, porque isso era uma coisa que eles viviam no dia a dia deles. Se a gente pega essa mesma lenda e olha para ela, nós que vivemos numa sociedade monogâmica, a gente olha para aquilo e fala, nossa, mas isso daí é uma baixaria. Para eles não, para eles era natural, porque era da vida deles, era do meio deles. Então a Umbanda não é que ela vem desdizer o que foi dito, ela vem colocar isso dentro de uma visão que nós podemos entender e trazendo também de forma que a nossa capacidade de compreensão possa captar pela evolução de conhecimento que nós tivemos nesse meio tempo, né? Porque seria complicado você falar num nível atômico, por exemplo, lá no século I, vamos falar isso no nível atômico. Hoje não, hoje é fácil. A gente teve lá no século XV, século XVI, e muito mais século XIX, século XX, a evolução do conhecimento nesse aspecto. Então hoje a gente fala em átomo como se estivesse falando de andar para frente, mas naquela época seria difícil fazer isso. Então não é que a Umbanda vem dizer o que foi dito, ela vem trazer uma visão renovada, né? E com uma forma que a gente, com o conhecimento que a gente tem, a gente consiga compreender com certa facilidade. É isso, é perfeito. Na verdade, o modo operandi de toda religião era se passar através de lenda, porque a lenda marca. É uma forma mais fácil de você expandir o culto a uma divindade, a popularização dela. É ilustrar um fato. Exatamente. E, por exemplo, você tem uma lenda da mãe da Namburoquê, que ao gerar seu filho Omolu, abandona ele, por causa que ele está coberto de chagas. Iemanjá acolhe ele e cuida dele, certo? Temos essa lenda. O que está por trás dessa lenda? Ora, a mãe da Namburoquê, que é mãe também de Oxumaré e mãe de um orixá chamado Tempo, tá? Que não é a mãe Logunã. Não, porque isso foi o Rubens que trouxe essa divindade Logunã na forma que ela é cultuada, tá? Mas é um orixá chamado Tempo. Aí você fala assim, poxa, mas se o orixá abandona o próprio filho, cara, como é que... toda filha de Nanã então é sujeita, afeita a abandonar o filho. Não. Nanã, enquanto princípio, voltando à criação, ela é o princípio das eras, onde tudo acontece, onde tudo tem um início, um meio e um fim. Ela é até sincretizada com a divindade Hecate grega, né? Que é a tríplice, em si mesma ela é a filha, a mãe e a avó. Início, meio e fim. Nada melhor para representar a era do que isso. É isso, do que a era, perfeito. Tá, por que ela abandonou o seu filho? O Omolu representa o quê? O fim de uma era. Ele simboliza o fator paralisador e o fim de algo. Não é isso? Se algo está começando e já chega ao fim, o que tem que ser feito? Afastado. Simbolicamente quer dizer isso, né? Ou seja, abandonado para que não esteja fim numa era. E quem acolhe ele? Mãe Iemanjá, que é a vida. Ele é o fim de algo, ela é o começo de algo. São polos de uma mesma linha. Só que ela não é a mãe dele, porque se a vida for mãe da morte, ela se anula. Então o que está por trás da lenda são os princípios divinos. E ela é mãe também de Oxumaré, que é a renovação, que é irmão de Omolu, que é quando algo chega ao fim. Oxumaré é um novo recomeço. E tudo isso acontecendo com outro irmão também, que é o tempo, onde o ciclo, ritmo
acontece. Da mãe Nanã, que foi casada com o Obaluaê, que é onde a evolução ocorre, dentro de uma era. Então percebe-se que por trás de uma lenda, na verdade as lendas são formas de ilustrar os princípios, que é tão difícil de se fazer entender. Como esse vídeo, a gente falando de princípio, que é difícil de fazer entender. E as lendas, na verdade, são a representação de princípio, para que isso tome consciência. Mas não quer dizer exatamente que isso foi ao pé da letra. São recursos utilizados para ajudar as pessoas a entenderem e assimilarem. E que o Celso falou, espetacular. A Umbanda está no século XXI. Todas as religiões até agora vivem de lenda, né? Judaísmo, né? Adão e Eva, será que foi aquilo? Comeu uma maçã, isso tudo simbolicamente são lendas, tá? Alegorias. E a Umbanda, ela começa de um outro pressuposto. O Rubens, ele tem um livro de lendas, mas tem um livro de Gênese, que explica de uma forma de cientificamente, espiritual cientificamente, né? De uma forma científica, como tudo aconteceu, sem ser na forma de alegoria. E é isso que a gente vai tratar sobre como tudo foi criado, os planos da criação, não é isso, Celso? É isso. Mas é o que o Celso falou. Até então, a grande pergunta é: Celso, como que Deus criou o mundo? Quantos humanistas sabem como é que foi isso, antes da literatura do Rubens? Então Rubens tem uma gênese científica, que foi trazida através dele pelos mestres, que o inspiraram, os mestres da luz. Ele tem essa gênese, tá? Mas para que entendamos essa gênese, é preciso compor todo o enredo do que é gênese. Está falando horas e horas para a gente chegar a essa gênese, que foi um presente, um grande legado do Rubens. Para quando a gente chegar lá e começar a falar das coisas, isso aí é aquilo que vocês falaram da outra vez, entendi. Senão fica uma coisa assim, nós estamos falando de bugalho aqui, sem nunca ter ouvido a palavra bugalho na vida. A gente vai ter que terminar esse bloco, né? Mas antes de terminar esse bloco, tem uma pergunta que é extremamente importante. Eu tenho certeza que muitos umbandistas e não umbandistas devem estar se perguntando, vão se perguntar, e um dia vai ter isso na cabeça deles, né? E eu queria que vocês terminassem o bloco explicando exatamente isso, da maneira mais simples que vocês puderem. Qual a necessidade do umbandista de saber a sua própria gênese? Olha, vem de... Isso na prática, tá? Na prática, para a pessoa que está ali na assistência, para o médium que está começando agora, para que, no que isso vai tornar a vida dele religiosa mais importante, no que isso vai fazer sentido para a vida dele? Dar base. Porque quando uma pessoa de fora pergunta para alguém de uma religião, seja ela qual for, qual a sua explicação para a criação do mundo? Qual a sua explicação para a criação da humanidade? E a pessoa não tem uma explicação ou recorre a uma outra religião para dar essa explicação, a pessoa de fora pode achar assim, então a sua religião não tem base para te dar. Porque isso é base, né? Isso é a base da base, né? De onde eu vim, como é que eu nasci, isso é a base. Então eu entendo que parte da importância esteja aí. A outra parte é a satisfação da própria pessoa, saber. Eu já comentei aqui, eu passei por isso, né? Eu ficava naquela, poxa vida, mas como que é? Como que é a visão do umbandista? Eu era lá um iniciante na Umbanda, mas como que é a visão do umbandista para a criação do mundo? Porque eu, como a maioria dos brasileiros, eu vim de uma família, de uma religião cristã, fui batizado na igreja católica, então tinha aquela coisa de Adão e Eva, e Deus descansou no 7º dia, tal. E eu vim para a Umbanda e falei, mas e aí, na visão da Umbanda, como é que é? Então, eu poder ter essa resposta para mim mesmo, e quando alguém me perguntar, eu poder responder isso para alguém, a pessoa falar, então peraí, a pessoa pode acreditar ou não, ela pode gostar ou não, mas ela não vai poder dizer que eu não tenho base dentro da religião onde eu estou. Bacana. Essa é a minha... O que você pensa a respeito, Pablo? Cara, o Celso acabou, não precisa falar mais nada. Não, brincadeira, é isso. Se você parte de um pressuposto que toda religião reconhecida tem
uma visão, uma forma de enxergar como Deus criou os seres e os meios, criou tudo e todos, e se nós consideramos que Umbanda é uma religião, que a Umbanda é uma religião, nós também temos que ter uma visão de Gênesis da criação, uma base para responder para o nosso filho, que se a gente pensar que o ser humano, os bilhões de seres humanos, a maioria deles vive sob a influência cristã, a maioria dos brasileiros vive sob essa influência, temos na base nosso pai e nossa mãe, foi Adão e Eva. E eu, como um pai umbandista, como uma família umbandista, eu tenho que quebrar esse paradigma. Minha religião, ela tem que me ensinar como tudo foi gerado a partir de Deus. Ah, mas e o candomblé, a religião de matriz, do culto de matriz africana? Ela tem sim nas lendas, mas elas pertencem ao candomblé. E na religião judaico-cristã tem sim, mas pertencem às religiões de matriz judaico-cristã, islamismo, judaísmo, cristianismo. E o hinduísmo tem? Tem. E a extinta religião grega tem? Tem. E a religião nórdica tem? Tem. Os 9 mundos do Thor. Hoje o Thor virou super-herói, mas que isso? O Thor era uma divindade lá atrás. Não, hoje ele é um super-herói. Não, ele é uma divindade lá atrás. Só que numa religião muito antiquíssima que ninguém mais cultua. Tá? E eles têm, como tudo foi gerado, os 9 mundos, submundos. E a Umbanda? Não tem. Tem sim, não tinha. Tem sim, porque foi um grande legado do pai do mestre Rubens, saudoso nosso pai, nosso mestre. Através da obra dele, entregar esse presente para a Umbanda. Eu costumo falar que a Umbanda tem vários escritores formidáveis que ajudaram a fundamentar a Umbanda até onde eles estão aqui. Ninguém está fora disso, mas a gente tem que sinalizar a contribuição de cada um, desde o início com o Pai Zélio até hoje, no século XXI, até esse momento agora, tem milhares de textos, milhares de irmãos escrevendo livros, todos estão contribuindo com a Umbanda. Então, besteira falar que não, quer colocar uma doutrina. Não, cada casa tem uma doutrina, que é o do guia, né? A gente sabe que a Umbanda é isso, a prática da caridade através da manifestação do Espírito. Os mais evoluídos aprenderemos, os menos evoluídos ensinaremos, não cobraremos nada no trabalho de extensão. Toda casa faz isso, toda casa canta o hino da Umbanda, toda casa saúde de Exu. Isso é prática que todas as casas têm. Agora, a doutrina, a forma de conduzir a casa, é o guia-chefe que vai determinar. Agora, a Gênese é uma coisa que não está dentro de um templo ou de uma casa, ela está para Umbanda. É isso que tem que ser entendido, e ela tem que ser universalizada entre os umbandistas, sem ego, sem falar não gosto desse, eu não gosto daquele. Você não gosta, mas a obra é fidedigna. Não existiu nada nesse potencial que foi escrito sobre Gênesis em outras literaturas, não é isso? Não, Umbanda não. Uma coisa que está aqui na minha cabeça martelando, eu preciso falar, e você falou um pouquinho disso agora. O Nilson, que é o nosso querido pai aqui na casa, Axé, papai Nilson. Axé. E ele sempre fala assim: o mais importante é a fé, é a religião. O que a gente está fazendo aqui, a gente está falando de conhecimento. Então, não é assim, não significa que o umbandista que não saiba nada disso que a gente está falando, que a gente tem que olhar para ele torto, né? Esse aí não sabe, então ele não é um bom umbandista. Não. É a fé dele, é a entrega dele nos trabalhos, na filosofia da Umbanda, é que faz ele ser um bom umbandista. Agora, o conhecimento é importante nessa medida que a gente vinha falando. É bom eu saber para mim mesmo, é bom eu saber para responder a quem me perguntar, mas não saber também não vai fazer de mim um umbandista de segunda classe, né? É a fé
que é o mais importante. Isso, né? que o Celso falou tem uma importância muito grande, porque conhecimento é complemento da religião, não é a religião. Não é o contrário, exatamente. Então temos que saber que a religião é acolhimento, é amor, é fé, são virtudes que amparam a religião, que se projetam dela. Então temos que ter em nossa mente que o conhecimento é complemento de religião, não ela por inteira, viu? Porque senão a gente deixa de ser um templo religioso e passa a ser uma escola iniciática, né? Onde a fé pouco importa, o importante é entender. Então é isso, conhecimento complementa e fundamenta a sua prática. Mas, como o Celso falou, precisa entender tudo isso que está falando? Não, basta ser uma pessoa boa, entender o básico da Umbanda, saber as cores da vela dos orixás, as oferendas, o básico da Umbanda, e ser um umbandista bom, não é isso, Celso? É isso. E aí os seus guias vão fazer coisas maravilhosas através de você. Mas é como os guias são que nem o Ivo Pitangui, né? O cara é bom demais, mas se ele tiver um bisturi que não corta, atrapalha o trabalho dele. Então dá um serrote na mão dele. ele vai consertar, mas não vai ficar como ele queria. Então você tem que ser um bisturi bom, que corta direitinho, porque quando o guia incorporar você, cara, que delícia trabalhar com esse bisturi, olha que maravilha. Então a função do médium é como a do advogado, como a do médico, é estudar a sua função na religião para que não seja o melhor nem o pior, mas seja uma pessoa que contribua com a religião. É isso? Perfeito. Olha, foi fantástico o que vocês falaram. Realmente para mim foi uma das aulas mais bacanas que eu já vi. Realmente estou muito feliz pelo que eu escutei agora. Infelizmente vai ter que acabar esse bloco, né? E para acabar esse bloco, só para anunciar sobre o que nós vamos tratar no próximo, né? Nós vamos falar sobre a criação do ser e dos seus meios, né? E do meio onde ele vive, né? Mas isso vai ser papo para o próximo bloco. Agora não tem condições, tá? Mas fica o ensinamento. Então, desejo para todos uma ótima semana, né? Dias maravilhosos, muito abençoados, e axé para todos. Axé para todo mundo e até o próximo programa. Axé, meus irmãos, até o próximo, com muita ansiedade, né? A gente Com muita gosta ansiedade, disso. Axé.